Coleção Primeiros Passos, 229. João Ricardo Dornelas. O que são direitos humanos? Editora Brasiliense. Apresentação. Abre aspas. Todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes, e têm direitos inerentes dos quais, ao entrar num estado de sociedade, não podem, por nenhum contrato, privar ou despojar sua posteridade, a saber, o gozo da vida e da liberdade, os meios de adquirir e possuir propriedade e a busca da felicidade e segurança. Fecha aspas. Seção 1 da Declaração dos Direitos da Virgínia, de 12 de junho de 1776, Independência Americana. Abre aspas. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Esses direitos são a liberdade, a posteridade, a segurança e a resistência à opressão. Fecha aspas. Artigo 1 e 2 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, 1978. Abre aspas. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas pelas declarações sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Fecha aspas. Artigo 1, 2 e 3 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia das Nações Unidas. Diferentes declarações, diferentes textos, diferentes momentos históricos. Esses trechos, como inúmeros outros, recheiam os últimos 200 anos da história humana. São fragmentos que representam não apenas ideias, mas muito mais do que isso. São o resultado de grandes lutas travadas pelos povos para se livrarem das correntes da opressão, da exploração, do preconceito e da violência. São pequenos testemunhos documentais de lutas descomunais que mobilizaram grandes contingentes humanos por sua libertação. Direitos humanos. Qual o significado dessas palavras que, nesses últimos 2 séculos, passaram a fazer parte do vocabulário sociopolítico e que para muitos significa esperança, ilusões, desilusões, luta, necessidades básicas, humanidade? Quando hoje, em pleno final do 2º milênio, ao comemorarmos os 40 anos da Declaração Universal da ONU e os 200 anos da Declaração Francesa, ouvimos alguém falar em direitos humanos, nos passa pela cabeça uma infinidade de ideias. Revolução Francesa, Independência Americana, Declaração da ONU, desaparecidos da América Latina, Apartheid, as madres de La Plaza Mayo, as torturas das delegacias policiais, a pena de morte, a ação dos esquadrões da morte, a devastação da Amazônia, o massacre contra as nações indígenas, o assassinato de Chico Mendes, as condições de vida dos sem terra, os favelados, os menores abandonados, etc. É lógico que o tema se relaciona com tudo isso e muito mais, mas é importante, abre aspas, começarmos do começo, fecha aspas, para compreendermos como surgiu e se desenvolveu o que chamamos de direitos humanos. Direitos do homem, direitos naturais, direitos humanos, direitos fundamentais, valores superiores, garantias individuais, direitos concretos, liberdade pública. Como se vê, temos uma grande quantidade de palavras e termos para designar o assunto que pretendemos tratar. Para alguns, trata-se de direitos inerentes à vida, à segurança individual, aos bens que preservam a humanidade. Para outros, é a expressão de valores superiores que se encarnam nos homens. Outros ainda,
entendem que são o produto da competência legislativa do Estado ao reconhecer direitos e estabelecer um equilíbrio na sociedade. Uns entendem serem direitos inerentes à natureza humana, outros afirmam serem a expressão de uma conquista social através de um processo de luta política. Enfim, é um tema, como também ocorre com a democracia, a liberdade e a justiça, que tem recebido uma série de significados e interpretações as mais contraditórias possíveis. Trata-se, no entanto, de se fazer uma abordagem que não se restrinja a uma abstrata conceituação generalizada, mas que busque dar conteúdos precisos a essa, abre aspas, embalagem, fecha aspas, utilizada por todos com, abre aspas, recheios, fecha aspas, diferentes. É, portanto, fundamental entender que os direitos humanos, antes de qualquer coisa, apresentam um claro conteúdo político. Quando o ex-presidente americano em 1980 e 1988, Ronald Reagan, se declarava um defensor dos direitos humanos, está bem claro para nós a diferença substancial de conteúdo político e ideológico de sua concepção em relação à defendida pelos familiares dos desaparecidos nas ditaduras da Argentina, Brasil, Uruguai, Chile, El Salvador, Guatemala, etc. Desde pequenos, nos acostumamos a ouvir que, abre aspas, todos nascem iguais e livres, fecha aspas, ou então que, abre aspas, todos são igualmente perante a lei, fecha aspas. O que significa isso? Essa é a verdade que vemos nas ruas? Ou são apenas meras declarações formais expressas em belos documentos que ganharam importância histórica? Na verdade, as ideias que nos apresentaram de que todos somos iguais, livres e temos os mesmos direitos foram anunciadas solenemente em algumas declarações que passaram para a história dos povos. O que se deve perguntar é se os direitos enunciados às tais declarações são os verdadeiros ou os únicos direitos do homem, e se esses direitos são ou não verdades eternas naturais. E no caso de não serem, como e por que se escolheu apenas esses direitos como os fundamentais para o ser humano? Alguns autores importantes dizem que todos os direitos são humanos, pois somente os seres humanos são capazes de serem sujeitos e terem suas faculdades, prerrogativas, interesses e necessidades protegidas, resguardadas e regulamentadas pelo Estado. Trata-se claramente de uma concepção que entende que não existe direito sem o consentimento de um poder político que se pretende acima da sociedade. O que outros autores argumentam é que, sem dúvida, todos os direitos se referem aos seres humanos, pois são enunciados por leis da natureza humana. No entanto, nem todos os seres humanos durante a história da humanidade foram considerados como tal, nem seus direitos foram reconhecidos. Durante a Grécia Antiga, por exemplo, tinham direitos apenas os cidadãos. Esses eram humanos. Os escravos, como, abre aspas, coisa, fecha aspas, não eram sujeitos de direito. Eram apenas objetos dos direitos alheios. O problema é apenas que alguns dos direitos que se enunciam passam a ser considerados fundamentais ou essenciais, e isso nos obriga a definir esses direitos que serão fundamentais para o ser humano. Cada um de nós, individualmente ou como parte de um segmento social, poderia indicar aqueles direitos que consideramos os mais importantes, os fundamentais para a realização das nossas necessidades, desejos, vontades individuais ou coletivas. Uns podem afirmar que se trata da liberdade de escolha, outros elegem o direito à propriedade ou o direito ao enriquecimento, ao lucro, ao direito de ir e vir ou ao de usufruir dos bens da natureza. Algumas outras pessoas escolheriam o direito ao trabalho, ao salário ou até mesmo ao direito à preguiça. Além, é lógico, do direito à vida, à integridade física, à segurança pessoal, à saúde, ao lazer, etc. Como determinar então
o que é fundamental em meio a todas essas expectativas humanas. Como essa escolha não se dá no plano individual, podemos imaginar a dificuldade existente no seio da sociedade, como as suas contradições, os seus conflitos, as suas lutas internas, as suas divisões irreconciliáveis, para a indicação dos direitos que merecerão o rótulo de fundamentais. Outro problema é saber quem escolhe esses direitos. Quem é que vai dizer o que é este ou aquele, o elenco de direitos fundamentais para os seres humanos? Assim, os direitos humanos podem ser entendidos de diferentes maneiras, provenientes da vontade divina, direitos que já nascem com os indivíduos, direitos emanados do poder do Estado, direitos que são produtos da luta de classe. Cada uma dessas concepções representa diferentes momentos da história, do pensamento e das sociedades humanas, construindo um conjunto de argumentos de caráter filosófico que passa a justificar a escolha de um elenco de direitos em detrimento do outro, como os, abre aspas, verdadeiros, fecha aspas, e absolutos direitos humanos. Ilustração: troca-se um prato de comida por 15 horas de trabalho. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.